Klabin, uma das empresas mais faladas da bolsa, principalmente porque o Luiz Barsi, o grande investidor pessoa física do Brasil, que recebe mais de 1 milhão de dividendos por dia, falou que a Klabin está em grande oportunidade. Então hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês, através do preço teto, que é algo que o próprio Luiz Barsi utiliza para identificar empresas boas pagadoras de dividendos, se a Klabin está no momento de aporte ou não. Não é porque o Luiz Barsi falou que você tem que comprar cegamente. Você precisa utilizar pelo menos o método que o próprio Luiz Barsi utiliza. Então vamos lá, eu vou mostrar aqui a tela do meu computador. O intuito é fazer com que você entenda o mais rápido possível se o preço teto da Klabin tá bom ou não. Primeiro, o que é o preço teto? Se você não sabe, eu vou deixar um card aqui que eu te explico bem certinho o que é o preço teto através de livros, tá? Existe um livro chamado Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, publicado pelo Décio Bazin, que explica conceitualmente o que é o preço teto. E eu fiz um resumo desse livro nesse vídeo aqui. Então, se você quiser entender o que é o preço teto, que te ajuda demais da conta para você investir, é só assistir esse vídeo depois que você sair desse aqui, beleza? Então vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E esse aqui é o valor da cotação atual da Klabin. Você consegue perceber aqui que está custando R$ 4,23. E aí, a sua principal dúvida tem que ser, será que tá cara ou tá barata, né? Se a gente pegar aqui nos últimos 6 meses, você consegue ver que a Klabin deu várias oscilações, né? Ela caiu aqui mais de 13%, depois ela subiu aqui mais de 20%, e nos últimos 12 meses está com a valorização aí de 7,36%. Então vamos lá. Para calcular o preço teto, a gente precisa ver a média dos dividendos, tá? Então vamos descer aqui na barra de dividendos. Você vai selecionar aqui, ó, 5 anos. Depois de selecionar 5 anos, você vai agrupar por ano aqui para a gente ver quantos dividendos que recebeu por ano, beleza? Cliquei ali 5 anos, agrupei por ano. E aqui agora você tem duas opções. Ou você vai selecionar os 3 últimos anos, ou você vai selecionar os últimos 5 anos, tá? Para o método ficar mais confiável, você seleciona os últimos 5 anos. Então eu vou trocar aqui de 5 anos para máximo, porque teve um ano aqui que a Klabin pagou muito pouco. Então se você usasse só 3 anos, ela sairia muito prejudicada. Então a gente vai selecionar aqui 5 anos de pagamento de dividendos da Klabin, né? Desde 2018 até 2022. Não vou usar 2023 porque, ainda não finalizou o ano, a gente não sabe quanto que vai pagar. A gente poderia até usar o dividendo yield projetivo, mas aí a gente começa a invalidar muito o método, tá? Vamos utilizar os 5 anos aqui, 2018 até 2022. E aí o que você faz? Olha quanto é simples, é uma técnica simples que você pode utilizar para melhorar em muito os seus investimentos, tá? Você vai pegar, abrir a calculadora e vai calcular aí quanto de dividendo que ela pagou nos últimos 5 anos. Então 0,20 centavos em 2018, depois 17 centavos em 2019, em 2020 ela pagou 0 centavos praticamente, né? Nem vou somar aqui. Em 2021 ela pagou 7 centavos. Em 2022 ela pagou 30 centavos. Então ela pagou nos últimos 5 anos 74 centavos, tá? Como a gente utilizou 5 anos, então a gente tem que dividir esse dividendo que foi pago nos últimos 5 anos por 5 para a gente saber quanto de dividendo ela paga em média por ano, que dá 14 centavos, né? Então o que a gente faz agora, depois que a gente já descobriu o dividendo yield médio, né? Então a gente vai pegar e vai dividir. A gente divide esse valor do dividendo por 6%. Por que 6%, Léo? Porque o Luiz Barsi, o Décio Bazin e vários outros investidores dizem o seguinte: se você concentrar o seu patrimônio em empresas que pagam 6% de dividendo yield por ano, você está concentrando suas alocações em empresas boas pagadoras de dividendos. Então, para uma empresa ser considerada boa pagadora de dividendo, ela tem que pagar no mínimo 6% de dividendo yield por ano. Então a gente vai pegar aqui os 14 centavos e vamos dividir por 0,06, que é a mesma coisa de 6%, e a gente chega aqui no preço teto da Klabin. Não se impressione, o preço teto da Klabin realmente é 2,46 centavos. Então você consegue perceber que atualmente a Klabin está muito cara se a gente calcular o preço teto através do próprio método que o Luiz Barsi utiliza. E aqui, se você ficou até aqui no vídeo, e eu agradeço muito a atenção, eu vou te mostrar um outro método. Pois é, quem fica até o final do vídeo sempre vai ganhar mais informação. Então antes de eu te compartilhar aqui agora como que você calcula o preço justo pelo método Graham, já deixa o like no vídeo, se inscreve para você não perder outras informações importantes como essa, tá? Você vai ganhar muito seguindo esse canal, porque você vai aprender todo dia, todo santo dia você vai aprender alguma coisa sobre investimentos e vai aumentar a sua rentabilidade da carteira, aumentando a sua renda passiva e se aposentando mais rápido. Esse é o meu objetivo e eu tenho certeza que é o seu também quando você pesquisa assuntos sobre investimento. Então vamos lá, para calcular o preço justo pelo método Graham, a gente precisa de duas variáveis só, tá? Tem uma constante e duas variáveis. Quais são as duas variáveis? Uma é o VPA, que é o valor patrimonial por ação, e a outra é o LPA, que é o lucro patrimonial por ação. Então o que a gente vai fazer? O método Graham ele tem essa formulazinha,
raiz quadrada de 22,5 vezes o VPA vezes o LPA. Tá bem facinho de você entender aqui qual que é o preço justo pelo método Graham, tá? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Então eu vou pegar aqui, ó, 22,5 vezes 1,9 vezes 0,87 dá 35,91. E agora a gente precisa saber qual que é a raiz quadrada disso aqui. Raiz quadrada disso aqui dá 5,99. Então o preço justo, segundo o Graham, tá? Que foi o mentor do Warren Buffett, para a Klabin ele compraria até 5,99. Então qual que é a conclusão que a gente chega aqui? O método do Décio Bazin não invalida o método do Graham, são métodos diferentes. O método Graham, ele valoriza aquelas empresas, né, e faz o seu cálculo do preço justo para tentar ganhar valorização de cotas. Já o método do Décio Bazin, ele olha exclusivamente para o preço teto através do pagamento de dividendos. Então, às vezes, você vai deixar de escolher algumas empresas que vão valorizar muito se você olhar só para o método do Bazin. E você, às vezes, vai comprar só empresas que valorizam, mas que não pagam dividendos nenhum, o que não é a sua meta, porque você precisa receber dividendos para se manter, né? Se você olhar só para o Graham. Então a gente tem que ter um equilíbrio entre os dois, para você olhar qual é o preço teto para você receber 6% de dividendos através do método Bazin e até quando você poderia utilizar o método Graham para poder ficar protegido. Então a gente consegue perceber que a Klabin ela está entre o método Barsi, né, o método Décio Bazin, e o método Graham. Ela tá aqui, ó. Então você ainda pode comprar Klabin, mas que ela está cara, pagando poucos dividendos, e está barata quando você pensa em valorização do ativo. Quer dizer que a cota ainda pode continuar subindo e os dividendos estão sendo pagos, são poucos em relação ao preço da cota. É isso que você tem que entender antes de comprar Klabin. E agora que você já entendeu o método Graham, o método Décio Bazin, deixa aqui nos comentários se você tem Klabin na sua carteira, se você está comprando mais ou se agora você deu uma freada nos aportes porque o preço teto ultrapassou muito o que deveria, né? Então, deixa aí que eu tenho curiosidade. Eu não tenho Klabin ainda na minha carteira. Tô pensando se eu coloco Klabin ou Irani, tá? Deixa no comentário aí também se você tem Irani. E se você quiser um vídeo comparando fazendo um valuation comparativo entre essas duas empresas, é só você deixar nos comentários que eu vou ler todos com muito carinho. Obrigado por sua atenção até agora. Se você gosta das recomendações do Luiz Barsi, meu querido, eu acabei de soltar um vídeo aqui das duas recomendações das duas empresas que o Luiz Barsi acha que nunca, mas nunca vai dar errado. Você pode comprar, inclusive, como ele disse, garantido por ele que você vai ter sucesso no futuro. Então clica aqui para você assistir esse vídeo.